Paz do Senhor, irmãos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, Ele possa ser glorificado em nossas vidas. Passando para avisar que estará saindo a ministração da Palavra de Deus. Que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração através da palavra que será liberada para vocês nessa noite. Amados irmãos, o texto a qual iremos meditar nesta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, iremos ler a partir do versículo 1 ao versículo de número 5, que diz assim: Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do ministério de Deus e do Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a epístola aos Colossenses é a 7ª carta de Paulo e a 3ª que ele escreveu de sua prisão em Roma. Colossos era uma cidade da Frígia, na Ásia Menor, habitada por um povo heterogêneo, judeus, gregos, bárbaros, citas, servos e livres. Em sua 2ª e 3ª viagens missionárias, Paulo passou por essa região, tal é registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6, capítulo de número 18, versículo de número 23. Todavia ele cita que muitos colossenses não viam seu rosto, e isso não significa que ele não estava na região. Em Colossos havia muitos crentes amigos de Paulo, e entre esses estava Filemon, em cuja casa Paulo se hospedou. Você vai encontrar essa referência no livro de Filemon, capítulo de número 1, versículo de número 22. Pois bem, irmãos, o livro de Colossenses, ele se divide em 2 etapas. Primeira etapa, ele se divide na verdadeira doutrina, que vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, em Colossenses. E por segundo, exortações e conselhos, que vai do capítulo de número 3 ao capítulo de número 4. Mas o texto em que lemos narra uma história, narra uma passagem onde Paulo, da sua prisão em Roma, ele escreve essa carta diretamente à igreja de Colossos. O que eu acho interessante nesse texto é que, ao lê-lo, eu descobri algo interessante que me chamou a atenção, e hoje nós iremos falar um pouco de chamada. O tema da mensagem de hoje é esse: características em um chamado ministerial. Obviamente, todas as pessoas a qual Cristo chamou para o ministério, Ele escolheu com algumas características. Característica essa que vai facilitar em sua missão. E o que eu mais observo ao ler nesse texto são apenas 3 características que iremos falar nesta noite. Primeira característica, a constância. Paulo, ele sempre foi um homem constante em tudo quanto ele fazia. Se no início, antes de ele passar pela libertação e antes de ele ter um encontro com Cristo, ele era constante naquilo que ele fazia, principalmente depois de liberto, depois da transformação de Saulo para Paulo. E o que eu acho interessante é que Cristo, ele usou a constância de Paulo em suas atividades para que viesse desempenhar este mesmo papel em seu ministério. E a prova disso é que está registrado na primeira carta dele à igreja em Coríntio, capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58. Vamos ler
rapidinho. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Paulo, ele instrui os seus discípulos a se manter firmes e constantes no ministério que estava prosseguindo, no ministério a qual estava executando. Louvado seja Deus. Então, todos nós temos que ter uma constância, tanto na vida ministerial como na nossa vida secular. E por que não dizer em todas as áreas da nossa vida? Atitudes que temos que tomar, decisões a qual temos que tomar, posicionamentos a qual nós temos que dar, seja lá em qual situação for. Temos que mostrar-nos constantes para que possamos fazer não só o ID do Senhor, mas também na realização dos nossos próprios projetos de vida, dos nossos próprios sonhos de vida. A segunda característica que eu acho interessante nesse texto é referente ao zelo. Ele era zeloso, ele gostava de ver as coisas que ele fazia, ele gostava de dar uma olhada minuciosa em tudo quanto ele fazia. Ele não era um pastor de igrejas, mas ele era um implantador de igreja. E aonde ele não podia ir, as cartas que eram destinadas para essa igreja, podia ir dando essas cartas aos líderes que estavam sendo colocados naquele lugar, para que viesse instruir o povo de cada igreja. É essa constância que eu falei logo de início que me chamou a atenção em Paulo. E através dessa constância, a gente observa o zelo que ele teve pela obra de Deus. E a prova disso se encontra na epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo de número 14, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sábio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Que povo seu especial? Um povo zeloso e de boas obras. Então ele prezava pelo zelo. Temos que ter zelo em tudo, até para as nossas próprias coisas nós temos zelo. Muitas das vezes, quando até emprestamos algo a alguém, a alguma pessoa, nós ficamos um pouco sem jeito de querer emprestar, ou muitas das vezes quando emprestamos, acabamos ficando meio preocupados e com medo de como é que tal objeto ou tal coisa irá retornar para as nossas mãos. Porque verdade tem que ser dita, sempre quem vai ter cuidado com suas coisas é quem lutou para conquistar. Louvado seja Deus. E por último, nós sabemos que é o amor. Não adianta você fazer nada em todos os aspectos de vida. Não adianta você fazer nada se você não amar aquilo que você faz. Se você não tiver prazer em trabalhar, se você não tiver amor à função que você faz, você vai fazer de má vontade. Você vai fazer porque precisa ser feito. E a obra de Deus não pode ser feita dessa forma. Eu não gosto de fazer algo e eu sou forçado a fazer isso. Deus não se agrada dessa forma. Ele quer que você esteja com seu coração limpo e disposto a fazer. Então, as características
em um chamado ministerial, extraídas desse texto nesta noite, são justamente essas: constância, zelo e amor. Se você não ser constante no que você faz, jamais você irá alcançar os seus objetivos de vida. Se você não ter zelo pelo que você vai fazer, jamais o seu serviço vai ser um serviço de qualidade. Se você não tiver amor ao que você for fazer, você nunca irá estar satisfeito com o que você está fazendo. Então Paulo, ele demonstra essas 3 características em seu ministério: constância, zelo e amor. A prova de zelo, podemos dizer, está no capítulo 1 de Colossenses, apenas 4 versículos, que é o versículo 9, 10, 11 e 12. Olha o amor em relação ao cuidado que ele tinha com o povo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos foi digno de sermos participantes da herança dos santos na luz. Então, ele tinha cuidado, ele tinha este zelo em se preocupar com o povo. E em relação, quando ele diz no texto, no versículo 5, que é o versículo base da mensagem de hoje, quando diz: porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Não quer dizer que ele nunca colocou seus pés em Colossos, tá certo? E a prova disso foi o respaldo ao qual eu dei a vocês no início da mensagem, que está lá em Filemon, capítulo de número 1, versículo de número 22, onde comprova que Paulo não só foi para lá, como também se hospedou na casa de Filemon. É algo muito interessante. Se vocês puderem estudar, se aprofundar um pouco nesse texto, você vai observar o que o Espírito de Deus me trouxe à atenção nesta noite ao ler essa mensagem, foi justamente sobre as características de um chamado autêntico. Então, você tem que ter essas características, porque Deus sonda o coração de cada um e conhece. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e jamais Ele vai colocar algo em que você não tenha amor para fazer. Ele jamais vai te colocar em algo que você não tenha constância no que você vai fazer. E jamais Ele não vai te colocar em algo se você não tem o zelo para determinada função. Carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vós serei restituído. Prepara a pousada, Filemon. Prepara uma cama para mim aí, que eu estou chegando. Então, é o versículo onde comprova que Paulo, antes de ser preso, ele esteve naquele lugar. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Receba essa palavra nesta noite. Se você pensa que Deus não tem algo com você, ou se você ainda não descobriu o seu dom, dobra teu joelho, ora ao Senhor para que Ele possa mostrar qual é o seu chamado. Em uma ministração passada, eu estava falando que se nós dermos lugar para que Deus Ele faça cumprir o projeto que Ele escreveu antes dos nossos ossos serem gerados, Ele vai fazer com que os nossos projetos de vida também se concretizem. Então, você não nasceu à toa, você não nasceu só por nascer.
Você tem uma chamada, você tem uma vocação e cabe você, através da sua intimidade com Deus, buscar a face do Senhor, orar ao Senhor para que Ele possa mostrar para você qual é o seu chamado. Amém, meus irmãos? Que vocês curtam, dê o seu joinha, se inscrevem no canal, assinem os sinos de notificações. Amém? Deus continue abençoando a todos. Noite de paz.